Prontos? Preparados, meus amigos e minhas amigas? Então, usem a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Preste atenção, meu amigo. A morte é uma ilusão. A morte só existe do ponto de vista da carne. É a carne que morre, mas veja bem, a carne não possui vida em si mesma, porque a vida da carne é o espírito. E este Espírito é o próprio Deus vivo se desdobrando através de nós, pois no livro de Efésios capítulo 4, versículo 4 diz que há um só corpo e um só Espírito, um único ser, uma única vida que é eterna, que está se desdobrando através de todos nós. A vida do corpo é a vida de Deus, que é eterna. A vida eterna não morre, repito, ela apenas usa este corpo para existir neste lugar. O corpo é a vestimenta do Espírito de Deus, pois é Deus que está usando este corpo para realizar a sua obra neste lugar. Sim, meu amigo, nós somos o ser de Deus e este corpo é apenas uma roupa do Espírito, meu amigo. Não existe morte senão do ponto de vista da carne. Quem morre com o corpo é o ego, a ilusão do eu. Mas o verdadeiro ser não morre. Prova disso é que no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Existe apenas um único ser, o ser de Deus, que possui a vida eterna, que é imortal, conforme consta no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Portanto, ao Rei eterno, a eternidade está com Deus, imortal, invisível, Deus único, um único ser que possui a vida eterna, se desdobrando através da matéria, animando a matéria. Este espírito, ele entra no corpo e ali está um homem vivo. Este espírito sai do corpo e o pó retorna ao pó. E assim Deus renova a face da terra. Ele envia o seu espírito e os seres humanos são criados. O espírito sai do corpo e o pó retorna ao pó. Esta vida não morre, ela apenas entra na matéria e sai da matéria. Uma única vida que é eterna, desde o princípio de tudo. Veja, os céus e a terra. Esta vida está sempre se manifestando através de todos nós. Os indivíduos vêm e vão, mas a vida permanece para sempre, porque a vida é eterna, porque é Deus em manifestação. Pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Deus não morre. É apenas o corpo, que é a vestimenta do Espírito, que retorna ao pó. Como assim? Temer a morte? Só os seres humanos temem a morte, por causa da ilusão. Sim, reconhecido como eu, ego. O ego, esta ilusão da matéria, gerada pela matéria neste lugar, teme a morte, porque não é capaz de reconhecer-se a si mesmo através do espírito. Os seres humanos temem a morte porque se reconhecem através do corpo. O corpo irá retornar ao pó da terra. O corpo irá morrer. Mas o corpo não possui vida em si mesmo. A vida do corpo se encontra no espírito. O espírito é Deus em manifestação, que é eterno. Pare de se reconhecer através do corpo e você deixará de temer a morte. Pois no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, diz: respondeu-lhe Cristo, em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse eu sou. Sim, esta vida é eterna. Esta vida que estava sobre o homem Jesus já estava presente desde o princípio da fundação do mundo. Pois no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro ser humano e o último. Deus é um através de todos nós somos um através de Deus, um único ser, uma única vida, eterna, ela não morre. Apenas troca de roupa. Apenas troca de corpo, meu amigo. A consciência de Deus é sempre a mesma. E a sua verdadeira identidade é a consciência de Deus. Desperta, tu que dormes. Veja, meu amigo, você não está entendendo este assunto? Quer que eu te ajude a compreender melhor? Sim, eu te ajudarei. Preste atenção. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, disse Jesus: e a vida eterna é esta. Preste atenção exatamente no que é a vida eterna. O que é a vida eterna? Repito,
Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Disse-lhe Jesus: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Basta conhecer a Deus, e você irá reconhecer-se a si mesmo da pessoa de Deus, pois você é Deus em manifestação. A partir do momento que você for capaz de se reconhecer a si mesmo, você entenderá que você é Deus em manifestação. A vida eterna é esta: reconhecer-se a si mesmo, neste lugar, despertando do sono da morte. Nisso se constitui nascer de novo. Sim, o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do espírito se torna um espírito desperto na carne. Quando você compreender que você é Deus em manifestação, você se tornou imortal, porque a partir de então você entenderá que você é Deus em manifestação. A vida eterna é só reconhecer a Deus, porque Deus é você. Você é Deus em manifestação visível neste lugar, pois foi o Verbo que se fez carne. No Evangelho de João, capítulo 17, versículos 25 diz: Pai justo, o mundo não te tem conhecido. Eu, porém, te conheci. E se tornou Jesus a vida eterna. Se tornou o próprio Deus. Porque Jesus e Deus eram um só. E isso aconteceu aos 30 anos, quando ele compreendeu esta verdade e reconheceu que ele e Deus eram um só, pois foi o Espírito que se fez carne. Quando a carne compreendeu esta verdade, já não era mais o homem Jesus que estava vivo, e sim o próprio Deus manifesto na carne. Como disse Paulo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive através de mim. Você precisa entender este mistério. O mundo não tem se reconhecido através da pessoa de Deus, mas Deus não nega que ele é o ser humano, conforme consta no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, sim, nós somos. Mesmo assim, Deus permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo, pois foi o Verbo que se fez carne. A carne é Deus visível em manifestação neste lugar. A vida eterna, sim, ela sempre foi eterna. Por quê? Porque não pode morrer, é uma única vida. A vida de Deus se desdobrando através de todos nós, e a vida eterna, basta você reconhecer que você é Deus em manifestação, que você terá se tornado eterno. O ego será removido, o pavor da morte já não existirá mais, porque todas as coisas se farão novas. E eis que a morte já não existirá. Sim, meu querido amigo, desperta para esta verdade. Você é Deus em manifestação, você é a própria vida eterna. Sim, usando este corpo, usando esta roupa, mas esta roupa envelhecerá, mas o espírito é eterno. O espírito não morre. É apenas o corpo que retorna ao pó. O espírito, desde o princípio de tudo, tem se desdobrado através da matéria, usado a matéria para se manifestar neste lugar. Está dado o recado. Reflita com extrema atenção. Até o próximo vídeo, meus amigos.